Vamos partir para outra etapa, aqui foi separado propositalmente nesse ponto, nós vamos aprofundar a gravidade do assunto, porque demos um panorama inicial. Aqui, essa história foi descoberta recentemente, não é da época, quer dizer, é da época do Kardec, mas o Carlos Sete, se vocês procurarem nesse Facebook aqui, o Carlos Sete é um grande pesquisador atual do material arquivado do passado. Ele e o Aldair, que são Aldair Ribeiro, os dois são muito amigos, e os dois fizeram várias viagens para a França, reviraram cartórios, reviraram gráficas, documentos, museus, e mesmo hoje, com a facilidade da internet, que permite que você visite arquivos, né? E eles descobriram, trouxeram muitas informações. Inclusive existe um site que mostra o trabalho das imagens, das fotografias e documentos que esses autores, esses pesquisadores atuais, o rapaz é mais novo que eu, ele é de São José dos Campos e é um pesquisador assim de referência hoje no país, né? E ele, nessas pesquisas que ele fez, ele traz o caso do médium que recebia Erasto, que é Eugênio Dandel, e é conhecido na revista Espírita, citado por Kardec, Sr. Dandel. Veja que ele viveu apenas 50 anos, morreu jovem, ele se suicidou, esse médium, mas não foi por causa da mediunidade, foi por outras razões, né? E nesse caso de Erasto, esse médium que recebia Erasto, essas mensagens que nós estamos lendo aqui, foram recebidas por esse médium e passaram pelo crivo de Allan Kardec. Mas em determinado ponto da trajetória deste médium, um espírito tomou o lugar de Erasto e assinava Erasto. E o Kardec recusou. Isso aqui não é Erasto. Aí o rapaz se melindrou, o médium se melindrou e se afastou de Kardec. Aí aconteceram algumas coisas na vida dele e ele acabou se suicidando, mas não é por causa do rompimento com Kardec, né? Mas vejam a astúcia de Kardec de reconhecer isso aqui não é Erasto. Ele vinha recebendo muita coisa e depois algumas mensagens foram recusadas por Kardec, o que gerou um descontentamento muito grande no Sr. Dandel aí, que era o médium de Erasto. E aí nós vamos encontrar no próprio Evangelho novamente: convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica coisas utópicas e impraticáveis, vejam, o que são coisas utópicas e impraticáveis? São coisas que fogem ao bom senso, ao discernimento, né? Certa vez um espírito, atualmente eu não atuo como esclarecedor, mas eu atuei como esclarecedor durante 10 anos aproximadamente, lá em Mineiros do Tietê, antes de mudarmos para Matão. E uma vez um espírito me disse assim: a partir da próxima semana vocês venham todos de branco. E eu falei: por quê? Ele falou: porque o branco traz pureza. Eu falei: mas não é a roupa que dá pureza. Você está de roupa preta, branca, azul, vermelha, amarela. O que dá pureza é o sentimento. Então, é uma coisa utópica. Não é a roupa que dá harmonia interior. Ele falou: então, se vocês não podem vir de branco, vocês entrem descalços na reunião mediúnica. Eu falei: por quê? Porque se vocês entrarem com calçado, as bactérias que vêm dentro, embaixo, na sola do sapato, vai prejudicar a reunião. É uma coisa utópica, não tem cabimento nenhum isso. Tá certo que a gente leva a bactéria na sola do sapato onde a gente entra, porque pisou nos mais diversos lugares. Mas não é isso que vai influenciar na qualidade da comunicação mediúnica. Então, essas medidas, coisas utópicas que tem de tudo, né? Coisas impraticáveis, por exemplo, né? O espírito pode pedir para que você sacrifique um cachorro, um animal, um pássaro, para você obter harmonia na sua casa. Eu sei de um caso recente que o espírito recomendou fizesse chá, não sei das quantas, eu nem sei falar os produtos que punha no chá, e para fazer o chá que ia libertar de espíritos obsessores. São coisas impraticáveis, medidas pueris e ridículas. Não pode ser senão de um espírito ignorante e mentiroso. Ele está se comunicando, né? Os espíritos, e se comunicam. Eles podem ser ignorantes, podem ser sábios, podem ser bons, podem ser mal intencionados, eles se comunicam. Então, cabe a nós discernir o conteúdo da comunicação.
A concordância do que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação, ou melhor controle. A mais fraca de todas, olha que importante isso, a mais fraca comprovação de todas as formas de controlar isso, né? A mais fraca das concordâncias ocorre quando um médium a sós, um médium sozinho, interroga muitos espíritos, que pode ser o mesmo espírito usando vários nomes. Olha que coisa interessante. Já pensaram nisso? Então o médium, eu conheço um caso do médium que recebe perguntas das pessoas. Aí ele fala, semana que vem eu respondo. Ele leva para casa e consulta no Google, naturalmente, né? E depois traz a resposta. Então precisa tomar muito cuidado, né? Um médium sozinho lá. Ou esse a sós não significa que seja ele sozinho, às vezes ele está a sós com um grupo, né? Então isso também acontece. Garantia alguma também não há nessa conformidade que apresenta se for obtida por diversos médiuns no mesmo centro. Porque podem estar todos sob a mesma influência. O centro inteiro pode estar obsidiado. O centro inteiro pode estar fascinado. O grupo mediúnico inteiro pode... Eu já vi casos assim, conheço casos pessoalmente, de grupos inteiros fascinados. A gente vê a ingenuidade do grupo na aceitação de certas teorias. Existem grupos que se dizem escolhidos para continuar a obra da codificação, e são grupos que dizem serem dirigidos pelo próprio Kardec. Tem tudo isso, gente, tem tudo isso que tem por aí. Falta do quê? Falta de conhecer isso, porque a pessoa se ilude com um espírito que se apresenta ali como um conselheiro. Agora, eu gostaria de pedir para vocês darmos uma olhada nesses itens aí, o 303 e o 322. Vamos ao 303 primeiro. É item, viu, gente? Não é página, tá? Olha, esse item 303, ele está dentro do capítulo das contradições e mistificações. Eu vou pedir para você ler para mim o 303. Se é desagradável ser enganado, mais ainda é ser mistificado. De resto, é um dos inconvenientes dos mais fáceis de preservar-se os meios para afastar os ardes dos espíritos enganadores, ressalto de todas as instituições procedentes, por isso deles não diremos senão pouca coisa, eis as respostas dos espíritos a ser respeito. Então veja como o Kardec é didático, ele se preocupou com tudo, por isso que eu sempre digo, está tudo escrito, né? Então é desagradável, ninguém quer ser enganado, mas acontece. E os meios para afastar esses espíritos enganadores, né, estão nas instruções precedentes. E aí ele, a partir do número 1, nós não vamos ler aqui porque é longo, né? Não é o caso de ler, mas eu quero sugerir para vocês, depois em casa, lerem na íntegra esse item 303 aí, porque ele abre uma perspectiva de raciocínio muito grande. Agora, vejam o que está esquecido no item 322. Ele é curtíssimo. Item 322, isso aí está esquecido. Quem é que pensa nisso? Vou pedir para uma mulher ler agora, senão o pessoal vai achar que eu só escolho o homem, né? 322, lê para mim, por favor. No capítulo dos médios especiais, mencionamos, segundo os espíritos, as aptidões medianímicas comuns e as que são raras. Convém, pois, desconfiar dos médios que pretendam ter estas últimas muito facilmente, ou que ambicionem a multiplicidade de faculdades, pretensão que não é senão bem raramente justificada. Olha, quem que está lembrando disso aí? Vejam, está esquecido esse item curtinho aí, pouquíssimas linhas.
Então, quando ele fala dos médiums especiais, como ele diz aí, né, ele fala das aptidões mediúnicas. Algumas são raras, não são comuns, e outras são muito comuns. Quais são as comuns? Psicofonia, psicografia, são muito comuns. Audiência, até que também, a evidência, de uma certa forma, é comum. Mas existem faculdades mediúnicas raras, proféticas, por exemplo, de previsão do futuro. Elas não são tão comuns assim. Enxergar além da parede, enxergar dentro do corpo, os órgãos funcionando. O Chico, por exemplo, ele olhava você, ele sabia quem você era. Dá até vergonha de ficar perto dele, né? Ele não sabia quem você era apenas fisicamente, ele já sabia a sua encarnação passada, o que você vai voltar na próxima. Ele tinha um conhecimento do seu histórico. E nem por isso ele ficava tirando sarro da gente, ou humilhando a gente, ele respeitava a posição que a gente está. Né? O Divaldo também tem esses flashes, né? Não são tão comuns assim. Então, quando um médium chega no centro espírita e fala, olha, eu tenho psicografia, psicofonia, evidência, eu tenho... Desconfiai daqueles que dizem ter um monte de faculdade mediúnica, né? Ou ambiciona, eu quero ser médium de materialização, eu quero ser médium de cura, eu quero ser psicógrafo, eu quero ser vidente, eu quero ser... Vocês vejam que o Chico, o grande Chico, que tinha uma infinidade de capacidades, inclusive a capacidade de ler o pensamento. Se você está pensando alguma coisa, ele sabia o que você está pensando. Ele recebia de ouvir a voz dentro do cérebro. Não sei se vocês conhecem essa história, mas o sujeito foi visitar o Chico em Uberaba e ele estava com um receio de bater na porta. Né? Tanta gente vai procurar o Chico, ele ficou dando volta assim na frente, no quarteirão, dava uma volta no quarteirão, disfarçado, parava na frente, ficava olhando. Né? Aí o Chico falou para o Eurípides, o filho adotivo dele, abre a porta, pede para o André entrar. E o Chico sabia que ele estava lá fora tentando entrar, né? Ele estava sem coragem de bater na porta. Então o Chico tinha muitas faculdades, né? Era uma criatura que transcende a normalidade nossa. Então quando um médium começa a querer ser muita coisa, o Kardec fala aqui, ó, desconfiai. Por isso eu quero sugerir para vocês uma outra hora que vocês passeiem pelo índice do Livro dos Médiuns. Esse livro é um tesouro, gente. É uma joia preciosa esquecida. Porque se a gente for no índice e ver os capítulos, né, a gente vai acabar se interessando pelos subtítulos que estão dentro de cada capítulo. A gente vai descobrindo o Livro dos Médiuns. E assim acontece com as demais obras também. Né? E aí, o conhecido trecho que a gente sempre estuda, muitos palestrantes citam, muitos escritores citam, né? O 230 é famosíssimo esse item. Certos espíritos hipócritas, mas existe espírito hipócrita? Muitos. Porque somos nós, os hipócritas da Terra, continuarão hipócritas do outro lado. Certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e com uma perfídia calculada, fatos controvertidos, asserções mentirosas, a fim de enganar a boa fé dos seus ouvintes. Deve-se, pois, podar sem piedade. Olha a firmeza do Heraldo. Podar sem piedade. E esse sem piedade não é com agressividade. Vai embora daqui. Não queremos que você comunique aqui. Não é isso, não é, gente? Acolher o espírito, tentar entendê-lo e ao mesmo tempo argumentar cristamente com ele, mas não aceitar as ideias. Podar sem piedade toda palavra, toda frase equivocada e não conservar do escrito, naturalmente, da psicografia, o que a lógica não aceita ou o que a doutrina já ensinou. Eu conheço um caso verídico também, eu não estou inventando nada, eu conheço um caso próximo de mim, eu evito de citar a cidade e as pessoas, porque por uma questão de respeito e ética, né? Mas eu conheço um caso de um centro, eu devo ter contado, alguém já deve ter ouvido essa história, mas cabe no contexto. De uma médium na reunião mediúnica que começou a psicografar. E toda quarta-feira ela psicografava aquelas folhas e guardava na gaveta da mesa do centro. Tinha um envelope pardo, ela ia guardando na sequência, por baixo das folhas já psicografadas, ela trancava a gaveta e levava a chave com ela. Toda semana ela voltava, psicografava, abria a gaveta, colocava no envelope. E assim durante uns 6 meses ou 3 meses aproximadamente.
Até que chegou um dia que ela entregou o envelope para o presidente da mesa e falou: olha, o Espírito disse que o livro, que a psicografia está concluída. O dirigente da mesa era uma pessoa muito criteriosa, impecável doutrinariamente, era uma pessoa muito séria. Levou os originais para casa, psicografados, e começou a digitar o texto psicografado, levou algum tempo, naturalmente, e começou a digitar e lendo, fazendo análise e digitando. Quando ele terminou, ele imprimiu 15 cópias, levou na reunião, entregou uma cópia para cada um. Falou: olha, vocês sabem que eu sou muito criterioso, tenho muito cuidado com isso. Esse texto está impecável. Impecável. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Leiam, e depois nós vamos decidir se vamos encaminhar para alguma editora, se nós vamos editar aqui no centro, publicar. Porque se trata de uma história muito bonita, é um romance, e não tem nada que a doutrina não tem ensinado. Está corretíssimo. Todo mundo levou o texto para ler, imprimiu 15 páginas, passou lá uns 20 dias, 30 dias aproximadamente. Um deles voltou e falou: eu li, muito bom realmente. Só que esse livro já existe. Como assim já existe? Está aqui o livro. Trouxe o livro. Ninguém conhecia o livro, só ele. Era um dos integrantes do grupo ali que conhecia o livro. Os demais, nem a médium e nem o dirigente da mesa conhecia o livro. Aí fizeram comparações entre o livro publicado há 10 anos e os originais digitados da psicografia. Era tudo igual. Só mudou o nome do espírito e o nome do médium. O título dos capítulos eram iguais, os parágrafos, os pontos finais, tudo igual. A médium entrou em polvorosa. Como pode isso? Eu não conheci esse livro. O dirigente falou: eu também não. Então vamos conversar com o médium original, que está encarnado ainda. E marcaram, eles moram perto da cidade, marcaram uma conversa e foram. E o médium original falou: fui eu que escrevi esse livro. Então vamos evocar o espírito. Já que a senhora tem familiaridade com ele, foram psicografias aí durante 3 ou 6 meses aproximadamente, vamos fazer uma prece aqui e evocar o espírito. O espírito se apresentou mesmo, né? Conversa vai, conversa vem. Mas por que você ditou um livro que já existe? Eu queria ter o meu livro publicado também. Eu achei uma médium que psicografava, eu achei o livro bonitinho, eu fui ditando para ela, ela foi escrevendo. A psicografia foi real, gente. O médium plagiou o livro. O médium não, o espírito. O espírito plagiou o livro. Eu fiquei de boca aberta de um negócio desse. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. O espírito plagiou o livro. Já pensou? Foi uma psicografia real. A médium psicografia não foi fraude, não. Vejam o cuidado que a gente precisa ter. Realmente é confuso. Eu, durante algum tempo, trabalhei na Casa de Toro Clarim como analisador de originais. Certa vez chegou o original de um livro e eu fui ler no livro, eu tinha que ler, né? Era o meu trabalho, tinha que ler. Falei: parece que eu já conheço isso aqui. Não parece que eu já li isso aqui? Que coisa interessante. Sabe o que a pessoa fez? Ela montou um livro pegando trecho de Leon Denis, assim, de capítulos variados. Pegava um parágrafo daqui, do capítulo 12, pegava um parágrafo do capítulo 2, pegava um parágrafo do capítulo 3 e foi fazendo os capítulos e misturando. Olha cada coisa. Cada pretensão. E mais, é aqui muito conhecido, né? Desde que uma opinião nova se apresenta, o Espírito traz uma opinião. Por pouco que vos pareça duvidosa, até que tem mais, pouquinho duvidosa, passai pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprova, rejeitai ousadamente. Esse rejeitai não é com violência, mas é com firmeza. Não, meu irmão, isso aqui não serve para nós. Isso aqui nós não vamos fazer. Vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira, uma só falsa teoria. Nós estamos vivendo um momento muito complexo no país e no mundo, né? Não só nós. E nós, seres humanos falíveis, integrantes do movimento espírita, também vemos no movimento espírita maluquices, pretensas comunicações de ETs. A gente não consegue se comunicar nem entre a gente mesmo. No idioma português, a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Não é?
Às vezes uma vírgula muda toda a história. Eu fui para a França esse ano, o ano passado, fui eu, a minha esposa e a filha. O idioma é um obstáculo medonho. Passamos apuro lá. Ele não consegue, e eles, eu não quero saber se você não sabe inglês, eu não sei nada de inglês. Foi tudo por mímica lá. Então, a comunicação, eu não sei, a minha filha que arranha algumas coisas em inglês, foi ela que ajudou, né? Mas mesmo assim, eles não querem saber, se você não fala francês, se vira. Então, o idioma é um obstáculo real. Aí a gente está recebendo comunicação de outro planeta. Qual a referência que você tem de outro planeta? Nenhuma. Então tem aí essas maluquices de comunicação de ET, não sei o quê, né? E por aí vai. Então, se vier um espírito, eu sou do planeta tal, cuidado. A gente não se entende nem entre nós aqui. Imagine trazer. Então a fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. O espírito chega para o médium e começa a falar para ele: olha, você sim que é bom. Nossa, você é o melhor médium que eu conheço. Você é o melhor palestrante que eu conheço. Você sim que tem um senso de liderança. Todos te respeitam. Nós vamos fazer você ficar famoso. Nós vamos te ajudar. Você vai ter todos os privilégios. E aí, se o sujeito cair nessa areia movediça, olha aí, ó, paralisa de alguma forma o seu julgamento com respeito às comunicações. Isso acontece mais do que a gente imagina, meu. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. Esse é o grande problema. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. O médium vai dizer: fui eu que recebi, está duvidando? E o Erasto chega a dizer que quando instalada a fascinação, ela não tem limite. Não tem limite. Porque a pessoa cada vez afunda mais no ridículo, no fanatismo, né? Mesmo que está todo mundo chamando a atenção dela, ela continua achando que está bombando, né? E Kardec perguntou a um espírito enganador por que ele fazia isso. Olha o que o espírito respondeu: eu procurava um homem que pudesse conduzir, encontrei e aqui fico. É muito simples, ele achou alguém que aceitava as suas sugestões. Por isso que não tem limite. Quando se reconhece, o Kardec acrescenta, a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos do fascinado. Eu vivi uma situação dessa recentemente, diante de um amigo fascinado. O que há de melhor a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Não adianta bater de frente. Ele não aceita. Não adianta. Não se pode curar um enfermo que se obstine em conservar o seu mal e nele se compraz. Olha como é grave isso, gente. Bater de frente é a pior coisa que você pode fazer. É aí sim que ele vai rachar com você. Aí sim que ele não vai te ouvir mais. Porque o espírito afasta dele as pessoas que podem ajudá-lo. E olha, dela a fascinação, não se acham isentos nem os homens de mais espíritos, os mais instruídos, os mais inteligentes, sobre outros aspectos. O que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Qual vocês acham que é essa causa estranha? O que vocês acham? Graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Qual vocês acham que é essa causa estranha cuja influência ele sofre? Alguém quer falar? Orgulho. Orgulho e a vaidade são os dois principais características. Por isso que o orgulho é o câncer da humanidade. Por isso que a gente tem que lutar. E lutar para conquistar a humildade. Por que conquistar a humildade? Gente, nós não somos ninguém, nós não somos melhor que ninguém, nós somos seres humanos em aprendizado. Ninguém é melhor que ninguém, nem pior. Somos todos iguais, apesar das diferenças que nos caracterizam em vários aspectos. Da experiência de um nisso, da experiência de outro, em outra coisa.
Mas quando a gente cai na ilusão que a gente é o melhor que os outros, pronto. Aí eles entram. Quando a gente começar a achar que é o dono da última bolacha do pacote, quando a nossa bola fica exaltada, pronto, está aí o caminho. E olha a tática usada pelos espíritos. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita. Porquanto não pode operar a mudança, ele não consegue mudar, ele é leviano. E então, para se fazer acolhido, senão por meio de uma máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. A sua tática, quase sempre, é de inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que ele possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. E isso não é específico de reunião mediúnica, tá? Isso acontece com jornalistas, com políticos, com escritores, com palestrantes, com lideranças de todo tipo. No campo religioso ou não. A pessoa se acha realmente a poderosa. A pessoa se acha a mais capaz, a melhor de todas. É uma ilusão isso, porque somos todos irmãos, né? Então como é que a gente faz? Olha, o Erasto diz, estão em maior número entre os desencarnados, por causa da questão demográfica do mundo espiritual, que é maior que a Terra. Né? Semeiam a desunião, retardam o progresso, lançam sistemas absurdos que são aceitos. Quanta coisa a sociedade está aceitando, que absurdo, que era verdade se torna mentira, que era mentira vira verdade, sistemas que a gente vai sendo aceitos, eles inspiram escritores, inspiram influenciadores digitais, inspiram lideranças que vão lançando sistemas. Aí o cara começa a falar e defender a ideia, e assim tem um monte de seguidor. Aí que está. Tomam nomes respeitáveis para serem aceitos, semeiam antagonismos entre os grupos, estimulam o isolamento e a se verem como maus olhos. Mas o próprio Erasto dá a resposta. Ele faz essas considerações, né? Capítulo 10, capítulo 21, item 10, perdão. O próprio Erasto orienta. Repeli impiedosamente todos esses espíritos. Quer dizer, sem piedade. Não é com agressividade, mas é com firmeza. Repeli esses espíritos. Se o espírito se apresenta e fala, eu sou Allan Kardec. Ah, é? Eu tive uma tentativa de confronto com o espírito que se dizia Allan Kardec, mas depois uma psicóloga espírita me falou, não vale a pena. Mas eu ia encurralar esse espírito que se apresentava como Allan Kardec, porque eu ia fazer perguntas da vida civil de Allan Kardec, que o médium não sabia. Né? Mas a psicóloga espírita falou, não vale a pena. Se apresentam como conselheiros exclusivos, pregam a divisão e o isolamento. São espíritos vaidosos e medíocres que querem se impor. Olha, o Erasto que está falando, não sou eu. São espíritos são vaidosos, medíocres, que querem se impor. Por que são medíocres? Porque são espíritos ainda, como nós. Né? Nós também somos medíocres, moralmente falando. A gente é bom em tecnologia, mas moralmente a gente tem muito que melhorar em nós, né? Fazem muitos elogios, o objetivo é dominar. E olha esse 7 aqui, gente. Olha a atualidade disso. São ávidos de poder, déspotas públicos, quando estavam encarnados. Quando estavam encarnados, exploravam o povo pelas suas posições, e desencarnados continuam fazendo isso, inspirando aqueles que estão encarnados nessa posição aqui, ávidos de poder. A gente entende muito o cenário do mundo atual, lendo isso aqui, né? Desconfiai de comunicações com teor místico e bizarro. Desconfiai de comunicações. Por isso, todo médium, repetindo lá do começo, todo médium e todo grupo que considerem privilégio receber as comunicações que obtém, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. Aí a gente perguntaria, quanta coisa não cabe na palavra obsessão, né? A obsessão tem de vários tipos, né? O que é obsessão, em síntese? É uma influência nefasta sobre alguém. Inclusive, a obsessão não é só de espírito para encarnado. Existe obsessão entre nós também. Todo tipo de assédio entre os encarnados é obsessão.
O sujeito pega no pé do outro, da outra, assim, todo tipo de assédio moral, sexual, etc. Né? E tem a obsessão daqui para lá. Quando a pessoa que, entre aspas, perdeu um ente querido, fica desesperado, não poder ter ido, onde já se viu me deixar aqui? Deus não existe. Coitado do outro que foi, deixa de se ajustar no mundo espiritual, cumpriu a tarefa dele, venceu o prazo dele, então vira uma obsessão daqui para lá, o sujeito não tem sossego com a inconformação de quem ficou. Vejam vocês como é difícil isso. E a obsessão entre eles lá também, né? Dois inimigos desencarnados se pegam a valer, né? Então, a obsessão é um capítulo muito importante da literatura espírita, porque as imperfeições morais dão ensejo aos espíritos obsessores. E o meio mais seguro de se livrar deles é atrair os bons, pela prática do bem. Então, toda iniciativa que vise o bem, seja lá o que for, e não precisa necessariamente ser espírita, claro que não. Você se engajar em campanhas, ajudar o próximo, fazer o que for possível, pelo vizinho, pelo conhecido, pela faxineira, tudo que você fizer de bem para o próximo, você está atraindo os bons espíritos. Porque quando você ajuda alguém, seja lá qual for a necessidade, pode ser material, pode ser moral, pode ser espiritual, você ajuda alguém, você desperta a simpatia do protetor dele, ou dela. E esse protetor passa a te proteger, porque você ajudou o seu protegido. Então imagina uma pessoa que ajuda um monte de gente, ele vai ter um monte de gente, um monte de espírito que ajuda ele, porque ele se torna simpático. É por isso que quanto mais você produz no bem, mais proteção você adquire, né? O meio mais seguro de se livrar dos obsessores é atrair os bons, pela prática do bem. Vou fazer um exemplo muito simples aqui. Como é que é o seu nome mesmo? Imagine que se eu e o Tiago tivéssemos uma discordância aqui, e o Tiago não concordasse com o que eu estava falando, e ele me agride verbalmente. Isso é mentira, você sabe o que está falando? Chegou o espírito dele e falou: vai, Tiago, aproveita, mete bala nesse cara aí. Esse cara é mentido, veio lá de matando, não sei o quê. Né? Então o Tiago, influenciado por uma sugestão, se deixou levar e me agride. Se eu silenciar, eu morrei. Mas vamos supor que o espírito que não gosta do Tiago, que quer provocar aqui, e não gosta de mim também, gosta, você vai deixar por menos, você veio lá de Matão para Jaú, vai deixar o cara te agredir? Mete bala nele, grita com ele, responde à altura, você é capaz de responder à altura? Pronto, criou uma desarmonia no ambiente, acabou o evento, nós dois ficamos nas piores situações. Mas vamos supor que eu silencie, fique quieto, a coisa não anda, o espírito ficou meio decepcionado, mas ele vai tentar de novo. Se o Tiago resistir de novo, resistir uma terceira vez, ele vai procurar outro. Esse Tiago não dá margem para mim, né? Ou, se ele permitir, o espírito vai avançar para fazer outras coisas. E todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a dar ouvidos a esses espíritos que estão em toda parte, que nos espreitam. Num ambiente como esse, existem espíritos que estão acompanhando o estudo, que gostam, e existem espíritos aqui esperando uma oportunidade de criar confusão, né? Eu vivi uma situação muito interessante, eu não estava previsto contar isso, mas eu acho que vale a pena. Como eu disse a vocês, durante aproximadamente 10 anos, nós lideramos, exercemos a função de esclarecedor de reunião mediúnica. E durante todo esse período, havia um espírito que se manifestava e me agredia verbalmente: seu hipócrita, você mudou de lado, sempre com ameaça. Você não... Quem é você para falar o que você está pensando que você é? E eu fico na minha, né? Porque eu não lembro de nada da vida passada. O que eu vou fazer? Então, eu tentava dialogar com o espírito, mas o espírito arredio. Durante quase uma década, esse espírito me ameaçava. Não era toda reunião, mas era muito comum. Ameaças duras, ameaças de todo tipo. Aí eu mudei para o Matão. O tempo passou, pararam as reuniões mediúnicas, não tinha condição de fazer isso, porque eu estava distante, não tinha como manter regularidade nas reuniões, e aí o grupo continuou com outras pessoas naturalmente, né? E quando ia Mineiros, às vezes
esporadicamente, nos reuníamos com a Sônia, que a Maria conhece, e o Silvano conhece também. Às vezes nos encontrávamos e fazíamos pequenas vibrações. A Maria chegou a participar, né, Maria? Fazíamos pequenas vibrações e havia comunicações de espíritos que se manifestavam. E numa desses encontros, o espírito apareceu de novo. Você lembra de mim? E olha, a gente conversa com tanta gente. Você vai perdoar, refresca, seu bandido, seu lascado de pego. Eu vim aqui para te avisar que eu estou preparando algo para te desmascarar. O hipócrita que você é. Eu devo ser hipócrita mesmo, porque que autoridade tenho eu para falar o que eu falo? A hipocrisia ficou no passado, hoje eu procuro não ser, né? Mas no passado, sabe-se lá, a minha bagagem não deve ser das melhores, né? Mas enfim, cá estamos. Eu te pego, pode deixar. O tempo passou, foi embora, eu não fico pensando no que o Espírito falou. Imagina, fico pensando nisso. O tempo passou e eu, morando em Matão, eu passei a fazer muitas palestras na região ali de Araraquara, Rio Preto, muitos lugares ali, né? E determinado dia fui falar em São José do Rio Preto, na Sociedade Espírita O Consolador, que fica na Rua Independência, no centro, quase no centro de Rio Preto, que é uma instituição muito querida, já sempre vou lá anualmente. E cheguei de manhã lá e tinha uma plateia com idade média acima de 70 anos, todos cabisbaixos, todos assim. Eu olhei aquele público, me deu um desânimo. Eu tinha preparado um tema, né? Mas olhando aquela aparência de desânimo do público, eu mudei o tema na hora. Mudei o tema e comecei a avançar. Acho que não havia nenhuma pessoa com menos de 40 anos ali, eram todos para cima de 50, 60, 70 anos. Comecei a falar. E comecei a falar sobre a amizade. E esta palestra, em determinado ponto, chega nos professores. Comecei a lembrar a minha professora, os exemplos da bondade dos meus professores, etc., das lembranças, experiências dos professores, etc. Aí os rostos começaram a se levantar. Porque quando eu cheguei, eu tinha a impressão que o povo estava pensando assim, eu tenho que esperar esse cara falar para depois acender o passo para ir embora, eu tenho que aguentar uma hora esse cara falar, né? Mas aí eu comecei a falar e adentrei o campo das professoras, e os rostos começaram a se levantar com uma expressão mais animada, mais bonita, mais tranquila, e talvez tenha sido essa a melhor palestra que eu já proferi até hoje. Para mim, inesquecível, sobre todos os aspectos. Mas voltei para Matão, como faço todas as vezes, e passou. Esqueci isso. Não comentei isso com ninguém de Mineiros do Tietê. Nem com a Sônia, nem com a Maria, nem com o outro, nem com a minha mãe, que estava encarnada ainda naquela época. Não comentei isso com ninguém. É uma experiência como tantas outras, né? Aí, no passado, acho que uns 2 anos aproximadamente, numa nova oportunidade que tivemos de nos reunir, apresenta-se o Espírito. Lembra-se de mim? Eu não estou lembrando de Espírito nenhum. Irmão, dá mais ideias, dá uma dica para mim, a gente conversa, atende tantos espíritos, né? Eu não sei, não me lembro de você. Pois é. Eu sou aquele que, durante muito tempo, te desafiou, te ameaçou. E eu preparei uma armadilha para te pegar. Eu estava lá, naquela manhã de domingo, quando você falou para os professores. Eu estava lá. E estava tudo preparado. Eu ia te desmoralizar publicamente. Eu montei um circo para te pegar naquele dia. Para demonstrar que você é um hipócrita, que você é isso, que eu estou ouvindo. Né? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que ouvir. Era um relato sincero. Mas quando você começou a falar dos professores, que aquelas pessoas começaram a erguer a cabeça, depois eu soube que todas aquelas pessoas, a maioria deles eram professores aposentados. No dia eu fiquei sabendo disso. Quando você começou a falar dos professores, parece que depois que você começou a falar, que aquelas pessoas começaram a ter lembranças da época que eram professores, parece que as paredes começaram a se abrir, parece que as paredes começaram a desaparecer, e eu vi uma multidão de criaturas deitadas, acamadas, sendo tratadas com feridas desesperadas, e uma multidão de outras criaturas que cuidavam delas. E eu não podia entender aquilo quando vi a minha professora entrar. Eu não resisti. Porque a minha professora foi a única pessoa que me tratou bem na minha vida. Olha aquela coisa.
Nem os meus pais me tratavam bem. Meu pai me abandonou, minha mãe me maltratava. A única pessoa que me dava carinho era minha professora e ela estava ali, veio me buscar. E aí eu entendi a tua tarefa. Nessa altura chorávamos os três, porque afinal de contas foi muito comovente ouvir aquela comunicação. E eu falei, diga-me seu nome pelo menos. Eu sou Guilhermano. E pedi a Jesus para te acompanhar. Porque agora eu entendo a tua tarefa. E quero te ajudar. Eu estou muito arrependido do que eu fiz. Mas aquela professora me mostrou a importância desse trabalho. Então eu quero te agradecer e te acompanhar. E de vez em quando eu lembro do Guilhermano, como me lembrei agora. Então não sei se ele está presente ou não, mas é uma lembrança muito curiosa. E olha isso que eu encontrei em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 14. Olha a atualidade disso, gente. É tenaz o interesse. Jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto peremptórios demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz que dá vista aos cegos. Ele proveitoso o erro, ele se lhe agarra e o defende. Olha a atualidade disso. Para os dias do Brasil e do mundo, tenaz não é a cova, né? Tenaz é a tenacidade. É a firmeza, você luta com unhas e dentes pelo interesse. Todos nós, né? Os interesses são os mais variados, materiais ou não, mas são os mais variados, normalmente caracterizados pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, que ainda são características humanas. E o interesse jamais cede à evidência. O cara está vendo, mas não aceita. Todos nós nos enquadramos aí. Irrita-se quanto mais alguém demonstra que ele está em erro. Sabe que está errado, mas isso não abala. Porquanto a verdadeira, olha isso, gente, a verdadeira fé não está na alma. A fé está nos interesses, normalmente materiais, normalmente ambiciosos, normalmente saturados de vaidade, de orgulho. O que mais teme é a luz que dá vista aos cegos. Ele é proveitoso o erro, porque ele tira proveito do erro. Então, olha, aqui se enquadram os conflitos humanos de toda a natureza, não necessariamente mediúnicos, é claro que não, não necessariamente espíritas, mas todos os interesses humanos. É daí que sai o feminicídio, é daí que sai a corrupção, é daí que saem as guerras, é daí que saem os conflitos. Porque quando a gente não cede à evidência e luta com unhas e dentes pelo interesse, a gente quer impor para os outros os nossos interesses. E quando queremos impor para os outros o nosso interesse, nós geramos violência. Vejam a situação do mundo aqui. Isso é fascinação, a fascinação pelo interesse. A gente não enxerga aquilo que não quer enxergar. E a gente fica irritado. Olha aí os obsessores, olha aí o fanatismo, olha aí os extremos de toda a ordem. É duro ler uma coisa dessa, mas é a realidade humana ainda. Vai passar. Os dominadores também entra nessa, sem dúvida, que é o interesse do domínio sobre os outros. Sejam eles encarnados ou espíritos desencarnados que têm interesse em dominar. Vocês vejam que, vocês sabem disso, ninguém é ingênuo aqui. Existe uma luta no planeta para tirar Jesus da história. Vocês sabem disso. Todos nós sabemos disso. Dos esforços que estão sendo feitos para tirar o Cristo da história. Manifestações exóticas, frutos de espíritos trevosos, e que muitos deles estão encarnados fazendo essa balbúrdia, fazendo essa confusão que a gente vê, né? Então, vejam, aqui não fala de
Mediunidade. Esse texto está dentro, esse capítulo aqui é estranha moral. Quando Kardec fala de frases de Jesus que não eram compreendidas. Jesus falou, expulsou os vendilhões do templo. Jesus, quem é meu pai, quem é minha mãe? Aquele que não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Aquelas coisas que não foram muito entendidas, né? E ele, Kardec vai falar, essa frase é do Kardec, não é do Erasmo, não. Kardec vai dizer as lutas que o cristianismo teve para se implantar, das lutas que ainda enfrenta. Nós ainda tem guerras religiosas, intolerância religiosa, em pleno vigor, né? Intolerância religiosa é tenaz o interesse. Isso aí me chamou atenção demais. Quantas vezes nós não lemos isso aí no Evangelho no Lar? Quantas lições não foram feitas? A gente não se dava conta, mas olha a atualidade do mundo. É por isso que eu digo para vocês, o que mais me impressiona é que já está escrito. 1864, Kardec escreveu isso. E olha essa, lá no Bem-aventurados os pobres de espírito. Os homens de ciência e de espírito, os homens importantes, né? Segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem ser levados até Deus. Quando desencarnados, se tornam fascinadores. Porque o objetivo deles é dominar, é prevalecer a sua ideia. E eles chegam lá achando que terão privilégios, que serão acolhidos da mesma forma que eram acolhidos na Terra, e chegam lá e vê que não é assim, né? Aí, como eles querem conquistar espaço, eles vão agir com esse desprezo às coisas do Cristo, porque são espíritos que desprezam o Cristo. Mas o Cristo não sofre com isso, não se importa, ele sabe que vai ser mais tarde, a gente vai se render, né? E a obsessão é via de mútua sintonia. Se um sugere, avança e domina, é porque houve concordância. E isso não é só de espírito para encarnado, entre encarnados também. Se um avança, é porque houve assimilação. Aceitação do outro, que se deixou levar. Houvesse reflexão, haveria resistência, impedindo avanços. A brecha aproveitada pelo obsessor quase sempre é o orgulho. Esse vício moral que ainda trazemos e que nos faz supor falsamente, que somos os melhores e mais importantes. É onde a vaidade se mostra com toda a sua glória. Nós não somos os melhores nem os mais importantes. Não somos, convenhamos. E aqui na Terra somos todos iguais, na origem, na destinação, apesar das diferenças. Ninguém é maior que ninguém, nem menor. Ninguém é melhor que ninguém, nem pior. Somos criaturas em aprendizado, só isso. Quando a gente quer se impor aos outros, a gente escorrega na vaidade. E as consequências, naturalmente, são os fanatismos, né? Os ridículos de todo tipo, os extremismos de todo tipo, os desequilíbrios psicomorais, casos sombrios de obsessão, ilusões e seduções variadas. Querem ver um exemplo? Jogo, aposta pela internet. A pessoa começa a jogar, acha que vai ganhar, aí entra, vira vício, ele vai ter perdas patrimoniais, perde dinheiro, perde casa, perde apartamento, perde carro, vende as coisas para jogar, acreditando que vai ganhar. E o Espírito sugere, joga, agora vai, pode jogar que agora você vai ganhar, pode jogar mais, joga mais. O Espírito sugere que se aproveita da ilusão que a pessoa tem. E aí, fascina. O jogo é uma fascinação também. O que avança. Vejam, essa questão de jogos pela internet, de apostas, é um perigo isso daí. Os nossos jovens, né? Então, todos nós conhecemos casos dessa ilusão que dilapida o patrimônio. Se a gente não tomar cuidado, a gente afunda junto, né? São as consequências. Veja que a fascinação não é exclusividade de espírita, não é exclusividade do grupo mediúnico, ela está na humanidade, em todos os segmentos. A gente está vendo o cenário do mundo, é fruto da fascinação. O sujeito quer ter o controle nas mãos, mas nada nos pertence. A humanidade é conduzida pelo Cristo, que respeita a nossa infantilidade. Respeita. Porque sabe que nesse bate-cabeça que a gente está, nesses escorregões que a gente dá, a gente amadurece, a gente vai aprender. Este é o preço da evolução. Aprender a agir com juízo, né?
É isso aí, ó. Esse é o detalhe. É isso aí. A fascinação é isso. A gente fica cego. E a gente fica cego de várias formas, né? Com jogo, com casamento. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante. É até uma piadinha de mau gosto, mas só para descontrair aqui. Uma comparação em que momento os seres acordam. Então eles falam que o boi acorda com não sei quanto tempo de nascido, o rato acorda com não sei quanto tempo de nascido, a vaca, o elefante, várias comparações. E o homem acorda quando casa. É uma brincadeira de mau gosto, mas para descontrair aqui, né? Então, a perda do discernimento, a perda do bom senso e da autoanálise. A gente não se analisa. Então, será bom de vez em quando a gente dar uma parada para ver como é que a gente está agindo, né? Se a gente está sendo fanático, está sendo extremista, está sendo muito ponto de vista. Às vezes eu encontro dirigentes espíritas nos centros, que eu já peguei essas situações em alguns lugares, né? A pessoa fala que quem manda sou eu. Que ilusão. A gente não manda em nada. Aqui tem marido que fala isso, tem mulher que fala isso, tem dirigente de empresa que fala isso, né? Aqui quem manda sou eu, tenho que obedecer. É uma ilusão, gente. Daqui a pouco dá um infarto, lá estamos nós de volta no mundo espiritual, né? Olha Jesus, com a sua clareza. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco coberto de leve, de peles de ovelha, que por dentro são lobos. Tenha cuidado para que alguém não vos seduza. Quanta coisa, quantas seduções nos acompanham e estão aí se insinuando para nós, né? Várias seduções de poder, de dinheiro, de cargo, de família, de nome, e por aí vai. Consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Olha só. Essa tela merece alguns segundos da nossa reflexão, né? Consagrar-se em paz. A gente cria muitos problemas, né, gente? Aí eu faço isso, se eu vou, se... Né? Serviço incessante, consagrar-se em paz. É a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas de condicionamentos, de vícios, de tudo quanto é questão, né? A renovação da companhia espiritual inferior a que te ajustas depende da tua própria renovação. Diz um amigo nosso, que já esteve aqui, o Marco Maiuri já esteve aqui, né? O Marco Maiuri diz que nós somos os contratantes, os agentes dos nossos obsessores. É a gente que contrata eles. Porque a gente abre os pensamentos distraídos e permite que os espíritos se aproximem e se aproveitem da nossa invigilância. Aí está o livro que saiu. Esse livro tem uma história interessante, porque esse livro foi escrito durante a pandemia, enviado para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul durante a pandemia, e foi aprovado pela Federação, que estava aguardando o momento de ser publicado. Porque não é um livro para clube do livro, não é romance. Ele é um livro de estudo, né? Eu me aprofundei no assunto da fascinação. Mas, quando era para publicar o livro, veio a enchente do Rio Grande do Sul. E a enchente destruiu a Federação. Eles perderam 70% do estoque que eles tinham. A livraria foi destruída. O salão de palestras, a água chegou quase a metade. Eles tiveram que reconstruir tudo. Então, eles perderam o fôlego. Como é que vai publicar um livro se tem tanta urgência para cuidar? Ficou parado, né? E 36 centros espíritas foram total ou parcialmente destruídos. E a Federação fez uma campanha, o Brasil inteiro ajudou, né? Não só os espíritas ajudaram, mas o Brasil ajudou o Rio Grande do Sul com as enchentes. E nesse meio tempo, no meio de tantas campanhas que foram feitas para ajudar o Sul, o Centro Espírita Amor e Caridade aqui de Bauru, que os presidentes são muito amigos entre si, eu sou amigo de ambos, né? O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru pagou a impressão do livro para a Félix. Então, o livro foi editado com recursos do Centro Espírita Amor e Caridade, pago pelo Centro Espírita Amor e Caridade, para que o livro também fosse uma fonte de receita para a Federação.
se reerguer, entre outras iniciativas, é claro. Não foi só o livro, né? Eu mesmo comprei 500 exemplares nesse processo de ajuda. Como eu viajo bastante, saio bastante, então os que compraram o livro estarão também ajudando a federação. Porque, além do conteúdo doutrinário, que não é romance, eu repito isso, ele é um livro de estudos, me aprofundei no tema, 90% do livro foi retirado das obras básicas, são trechos selecionados e comentados, né, para que a federação pudesse se acolher. Eu trouxe aqui também o Wallace Leal, só tem 2 exemplares lá. O Wallace Leal foi um grande escritor, tradutor, editor da Casa Editora Clarim. E o Wallace Leal, antes de ser escritor, tradutor e editor, ele foi um grande artista. Ele foi ator de cinema, ator de teatro, ele foi roteirista de teatro e cinema, ele foi também poeta, músico. Ele elevou o nome de Araraquara, onde ele morou. Ele nasceu no Espírito Santo, mas morou em Araraquara. Ele elevou o nome de Araraquara no cenário cultural do país, a ponto do ministro da Cultura da época ter patrocinado a apresentação das peças teatrais, isso na década de 50. E o Wallace completou um século de nascimento dele agora em 2024, dia 11 de dezembro. Vários eventos foram feitos para comemorar, entre eles o livro. O livro não é biográfico, o livro é uma coleção de prefácios comentados, parcialmente trechos do prefácio comentado, porque o Wallace traduziu 14 livros, só que ele nunca saiu do Brasil e nunca fez curso de idioma. No entanto, ele dominava 6 idiomas. Por quê? Ele se lembrava da vida anterior plenamente, totalmente. Ele dizia, parece que foi ontem. E na vida anterior, ele havia sido uma famosa escritora francesa, casada com um embaixador sueco na França. Por isso ela era embaixatriz e conviveu nos altos círculos culturais de Paris, da sua época. Foi anfitriã de Pestalozzi, hospedava Pestalozzi na sua mansão. Ela era muito rica e muito sábia, era muita cultura, né? E conviveu com Napoleão Bonaparte. Então, ela tinha uma cultura muito vasta, mas ela encarnou no Brasil como homem e viveu um conflito muito grande por causa disso. Porque ela se lembrava que tinha sido mulher, ninguém estranha isso. Homens, seremos mulheres. Se já não fomos. Mulheres, preparem-se, porque serão homens, se já não foram. O espírito precisa das 2 experiências para aprender e evoluir, né? A condição morfológica, ela é temporária, ela é parcial. A gente nasce homem ou mulher de acordo com o trabalho a ser executado. Então, ele se lembrava que era mulher num corpo de homem. Sofreu muito com isso, sofreu muito. Muito preconceito, inclusive da própria família, porque tinha gestos afeminados, tinha posturas afeminadas, mas não era, esqueço a palavra, depois eu lembro. Então ele conviveu com isso, superou as suas dificuldades, não era promíscuo, quero dizer. Ele era uma pessoa normal, mas se lembrava disso. Então sofreu muito preconceito. Teve um parente dele que chegou a interná-lo por causa disso. E a história é longa, né? Então foram feitas várias homenagens. Além do livro, foi feita uma música exclusiva, foi feito um documentário, uma minissérie, porque foram gravadas 40 horas de depoimentos de pessoas que o conheceram ou que conviveram com ele. E esse documentário foi apresentado de setembro a dezembro, está disponível no YouTube, vocês podem procurar. A minissérie O Wallace Leal, em 10 episódios de 40 minutos cada um. Além do documentário de 1h30. Não deixe de ver. Está no canal do Instituto Caibar Schutter. Não deixe de ver, é comovente. As experiências contadas, a capacidade intelectual desse grande autor, que eu sou um admirador muito grande dele. Era um sonho reunir os prefácios dele, porque tem uma capacidade literária fantástica. E os prefácios dos livros dele são verdadeiras pérolas literárias. Tem prefácio que é melhor que o próprio livro. E ele pesquisava livros estrangeiros que versassem sobre os princípios espíritas, não necessariamente livros espíritas. Então ele é o contraposto, é o outro extremo da fascinação, porque ele é um homem que distribuiu cultura, é alguém que fez do seu talento um esforço
distribuiu bem através dos seus esforços culturais, sem dizer do aspecto da caridade, que vai ser citado, eu não vou comentar aqui, porque senão não acaba mais, né? Que foi citado nos depoimentos das coisas que ele fazia. Desenhava vestido de noiva, desenhava móveis, ele colecionava algodãozinho que vinha dentro dos litros de remédio, para dar para as meninas iniciarem o seu trabalho profissional de manicure. Fazia caixa de sapato com os restos de madeira da empresa que os parentes dele tinham, para entregar aos meninos iniciarem a sua carreira profissional. Naquele tempo tinha muito engraxate, né? Então foi um homem extremamente caridoso, bondoso, e o grande destaque da sua personalidade, daqueles que o conheceram, foi a sua bondade. Então completou-se um século do seu nascimento e foram feitas várias homenagens. Acessem o canal que vocês vão ver. Eu trouxe esse livro aqui também, que é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul também, que é um livro que foi destruído pela enchente. Eu não sei quantos, porque quando ocorreu a enchente eu já tinha vendido bastante, já tinha posto, eles já puseram em Clube do Livro variados do Brasil, né? Eu não sei, eu imagino que devia ter uns 300, que foi tudo perdido. Mas eles já editaram novamente. Começa com uma alfinetada e termina numa ruptura. Essas indiretas que a gente dá, essas cutucadas que a gente dá uns nos outros, que podem iniciar um processo obsessivo também, né? Então aí está o trabalho apresentado, mas eu quero deixar com vocês a oportunidade de participação agora, depois da minha fala. Vamos lá. Vai começar, já tem uma pergunta. Você poderá dizer 3 sintomas de um grupo mediúnico fascinado? Muito boa a sua pergunta, porque às vezes o grupo inteiro está fascinado, né? Olha, 3 sintomas. O grupo se julga escolhido, privilegiado e exclusivo. Nós somos o melhor grupo mediúnico da casa, do estado, da cidade, do país. Nós somos um grupo preferido, somos um grupo selecionado. É uma característica de um grupo fascinado. Normalmente os grupos fascinados começam a apresentar conteúdos de atualização do espiritismo. Então eles se sentem capacitados para dar continuidade à codificação. É outro sintoma. E outro sintoma de um grupo fascinado é que eles não participam de mais nada, eles só entre eles. Eles se fecham dentro de si mesmos, não querem saber, não participam de nada, não vão a evento nenhum, não vão em outros centros, não vão nas palestras do próprio centro, só ficam fechados dentro de si mesmos. Esse é o grande detalhe de uma fascinação. Quer falar alguma coisa? Eu só queria saber isso mesmo, que às vezes a gente está com esse problema dentro da casa e a gente não percebe. Então, por isso... Aquela mangueira de jardim, que vai molhando tudo em volta, mas o pezinho assim está seco. Olha que exemplo bom, hein? Vou incluir na minha palestra. Daí. Mangueira de quintal que bota tudo em volta e esquece de olhar no próprio umbigo, né? Olha aí. Então, os grupos fascinados, eles se comportam assim, eles se acham os melhores e não participam de nada. E não é só grupo mediúnico. Às vezes palestrantes se portam assim, dirigentes espíritas se portam assim, escritores que se acham altamente capacitados. Né? É ilusão isso, não? Ilusão. E está todo mundo aprendendo. Mais alguma pergunta, gente? Não, pode fazer. Orson, um médium, vamos falar um médium ostensivo, que ele começa a se desenvolveu. Daí, de repente, esse médium fala que tem conexão com o seu guia. E relata que todo lugar que ele vai, o guia ajuda. Isso seria uma obsessão, porque, no meu ponto de vista, o mentor não tem tempo de ficar todo o tempo guiando, vira a esquina, entra nessa casa, freia o carro agora. Seria uma fascinação? Isso chega a ser uma ingenuidade, né? Eu vou dar um exemplo para você de um artigo que eu vou liberar esta semana. Eu libero artigo toda quarta-feira no meu blog, né? E essa quarta-feira eu vou liberar um artigo que tem o seguinte título: Vamos consultar os espíritos? Não é pergunta, é uma afirmação. Vamos consultar os espíritos. Por quê? É muito comum, mas muito comum, quando alguém dá uma sugestão para uma melhoria do centro. Então alguém dá uma sugestão: gente, vamos mudar essa regra, esse procedimento aqui. Aí o dirigente fala assim: vamos consultar os espíritos.
Por que tem que consultar os espíritos? Nós somos capazes de resolver determinados problemas. Se a gente não consegue resolver e não encontra o caminho, a gente pode pedir inspiração, pode rogar apoio aos espíritos que darão as intuições. Mas se a gente começa a criar uma dependência, olha, nós não conseguimos decidir que cor que vai pintar o teto do banheiro, porque está uma divergência aqui, um quer pintar de verde, quer pintar de amarelo. Os espíritos poderiam nos ajudar, que cor que a gente pinta o teto do banheiro? Tem cabimento um negócio desse? O espírito tem coisa mais importante para fazer, né? Tem mais o que fazer, né? Isso é decisão nossa. A gente não pode perder tempo. Então, nesse exemplo que você deu, do espírito que tudo fala que o guia está ali, é uma espécie de uma ingenuidade e uma dependência, porque o guia, o espírito auxiliar, ele não é um boneco ele não é um robô que está ali, ó, vai, como você disse, o seu exemplo foi muito bom, vai para a direita, vai para a esquerda, hoje você vai na reunião, hoje você não vai. Não, olha, o médium é uma criatura que tem que saber tomar as próprias decisões. Então, quando o médium começa a criar essa dependência, é um perigo. Ele precisa abrir os olhos. Às vezes, eu visito muitas casas, né? E as pessoas falam assim, o nosso mentor é fulano. Eu fico quieto, eu vou falar o quê? Quem sou eu para dizer que não é? Não tenho autoridade nenhuma para isso. Não tenho capacidade de avaliá-lo. Mas, normalmente cita-se um nome famoso. Não que aquele espírito citado não possa ser o mentor. Claro que pode. Mas vulgariza-se, generaliza-se demais. Esses espíritos têm mais o que fazer do que vir numa reunião de paz. Eles têm muita ocupação. Eles podem, naturalmente, delegar, enviar representantes, espíritos capacitados. Esses espíritos têm muito trabalho. Eles não vão ficar atendendo a nossa ingenuidade de achar que aquele espírito, aquele renome, vem atuar. Não que ele não possa, ele poderá. Mas não é uma coisa comum, cotidiana, toda semana. Os espíritos têm muito o que fazer, o trabalho dos espíritos é grande. Então, nessa sua pergunta, é uma ingenuidade do médium achar que o guia está ali para dizer tudo o que ele tem que fazer. Ele tem que saber fazer também. Não fica ali 24 horas por dia. Hoje eu como batata ou como alface? O problema é seu, você que decide se vai comer. Eu vou de carro ou vou de Uber no centro? O guia não vai se intrometer nisso, né? Então, é uma questão do próprio médium aprender a caminhar com as próprias pernas, né? Mais alguma coisa, gente? Tinha mais alguém que levantou a mão, hein? Ah, tem lá. Não, pode falar você. Fala no microfone para gravar. Uma dúvida com relação às doenças chamadas psicossomáticas, que são aquelas que a medicina não acha uma causa, né, propriamente dito. Eu queria saber se você considera, e se for, qual a relação com a fascinação ou a obsessão propriamente dita, né? Um cuidado que o centro deve ter, um cuidado muito importante, é nunca prometer cura, porque nós não sabemos a extensão do problema que cada pessoa traz. Nós não sabemos as bagagens anteriores, os dilemas anteriores. Nós não sabemos quando que começou aquele processo obsessivo. Às vezes aquele processo obsessivo vem de séculos. Às vezes não começou agora. Às vezes começou ontem, Mas a gente não tem dimensão de aprofundar o problema, a gente não tem acesso a essa informação. Então, a obsessão, ela pode gerar enfermidades, sim. E muitas enfermidades também podem ser fruto da obsessão. Porque uma obsessão pertinaz, contínua, acirrada, ela pode desequilibrar fisicamente a pessoa. Então, realmente, algumas doenças são fruto de obsessão. Existem causas físicas, existem causas espirituais obsessivas, e às vezes a junção das duas, né? Então, como é que a gente não tem acesso a isso? A gente tem que fazer ao nosso alcance. Oferecer água fluida, fazer passe, orar, vibrações, e vá ao médico também, né? Às vezes chega uma pessoa e fala, eu estou com um tremor de frio, estou com frio. Você já foi ver se é dengue? Às vezes é dengue, não é espírito, né? Então a pessoa generaliza demais, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Eu estou vendo coisas. Será que não precisa fazer uma consulta ao oftalmologista?
Eu tenho aqui uma coisinha que eu vejo aqui, umas bolinhas. O médico falou que é sujeira no fundo do olho, então não é espírito. Eu já sei que é uma sujeira no fundo do olho. Não estou vendo nada, não. Ah, eu estou vendo uma sombra. De repente é catarata, né? Vai saber. Então a gente precisa se precaver e não cair nos caminhos da ingenuidade, né? Quem mais? Acabou? Nós estamos com 30 minutos de sobra hoje, que bom. Como começamos no horário, respeitamos o intervalo, então nós estamos com folga. Vocês gostaram, gente? Podem lascar lenha aí se não gostaram. Assim é melhor, porque eu vou apresentar em outros lugares, não? Vocês acharam cansativo, didático? Ficaram com vontade de ler o livro dos médios agora, de novo? São tesouros, né? Mara, você é um palestrante. Fala aí, você deve ter alguma contribuição a oferecer. Eu achei o seu estudo, Orson, de uma profundidade incrível. A maneira didática com você passou todas essas informações, a pesquisa que você fez, tudo muito fundamentado, uma linguagem clara, acessível ao nosso entendimento. Olha, parabéns pelo seu trabalho, que esse livro seja um sucesso, que leve muita luz aos leitores, viu? Deus te abençoe, filho de Deus. Obrigado, Mara. A obsessão é um assunto muito atual e eu repito aqui, né, gente? Estamos todos sujeitos a sermos obsidiados, todos. A gente tem que se vigiar. Outro dia, um colega palestrante usou uma expressão que eu gostei muito. Somos obsidiáveis. Somos obsidiáveis. Tem que tomar cuidado. Então eu volto naquela tela que me impactou muito essa semana aqui, né? Essa tela me impactou demais. A gente parava para pensar no que essa tela tem. Essa tela dá para fazer um seminário, fazer um congresso com ela, para analisar os vários conflitos em andamento no planeta, né? De todo tipo, inclusive os conflitos familiares, né? Em que a gente quer impor o nosso modo de vida, o nosso modo de pensar, quando a gente esquece que o outro é outra personalidade, é outro espírito em aprendizado, como nós também, né? Está sujeito a quedas, como nós também estamos. Então, é realmente um desafio isso aí. E a gente vai pensar quanta coisa cabe dentro do interesse, né? Eu vejo uma coisa muito interessante, me permitam, isso não é crítica nenhuma, de jeito nenhum, mas a gente observa, né, andando por aí, casas que não vão no que a outra casa faz, nos outros eventos, porque o interesse é na própria casa, né? Então, se a gente participa do movimento espírita, a gente tem que pensar na causa. Claro que a gente vai pensar na casa também. A casa é importante, mas a gente precisa valorizar a causa, porque a causa é maior que a casa. E às vezes a gente faz o contrário, faz a casa ficar maior que a causa. Como muitos de nós nos perdemos e queremos ser mais que a doutrina. É um equívoco, é uma ilusão a gente querer ser mais que a doutrina. Nós somos aprendizes da doutrina. A doutrina não precisa de atualização. Vocês vejam a atualidade disso, né? Que atualização precisa disso daí. As situações, né? Vejam, a doutrina ela é clara, está tudo escrito, repito, me perdoe repetir, mas é verdade. A gente pega o céu e o inferno, se vocês começarem a ler o céu e o inferno de novo, vocês vão ficar boquiabertos. É impressionante. Então, o Kardec é um gênio, é um gênio, é um benfeitor da humanidade, e nós estamos perdendo tempo. Temos pessoas que combatem o Chico, combatem Emmanuel, combatem a obra de André Luiz, não sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão falando, dada a grandeza que nós temos à disposição. E eu falei aqui do Wallace, né? Eu queria dizer também que agora em fevereiro, nós entramos em fevereiro hoje, a Revista Internacional do Espiritismo vai completar um século. Foi fundada no dia 15 de fevereiro de 1925, por Kai Barchutel, né? E o Wallace atuou durante 30 anos como editor-chefe dessa revista, com todo o seu talento. E a partir agora da edição de fevereiro,
vai haver um resgate histórico desse centenário, principalmente com a participação do Luciano Klein, que é o maior historiador espírita vivo da atualidade. Ele vai participar todo mês com um artigo histórico. Os que quiserem assinar a revista, eu tenho aqui o panfleto, quem quiser, naturalmente, né? Não é obrigado, claro que não. Eu posso levar preenchido, não precisa pagar nada, a editora manda o boleto depois. Mas eu trouxe alguns exemplares para presentear vocês. Tem alguém que está nesta casa pela primeira vez? Ih, eu não vou ter para todo mundo. Não, eu acho que vai dar. Vocês são os já. Imagina, quem mais? Perdeu a vergonha, né? Quem mais? Não matou, não? Aqui. Olha, tá acabando. Ficou alguém escrito você? Os espíritos não contaram direito. Olha, os espíritos contaram direitinho. Eles sabiam a quantidade. Não sobrou muito. Essa ocorrência é comum de acontecer, de levar sem a quantidade exata. Os espíritos sabem quem vai estar lá, né? Como é. Então, se alguém tiver interesse em assinar a revista, eu posso levar preenchido e a editora manda um boleto depois, viu? E quem assinar comigo e eu levar vai ter 15% de desconto na assinatura. A assinatura é anual, são 12 exemplares, você pode assinar só o jornal, só a revista ou os dois. E vocês vão contemplar aí durante o ano essa edição especial do centenário, né? Por falar nisso, o Luciano Klein vai estar em Matão, no dias 15 e 16 de fevereiro, pessoalmente, e vai falar aí sobre alguns dados históricos, né? O Luciano Klein fez uma pesquisa muito interessante e descobriu que no Brasil havia mesas girantes também, porque brasileiros recebiam os jornais franceses que vinham de navio, davam notícia das mesas girantes na Europa, e aí teve um grupo de brasileiros que falou, vamos fazer aqui também? E aí começaram as mesas girantes também no Brasil. É muito interessante isso, uma descoberta do próprio Luciano Klein. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, agradecer a acolhida da casa. O Edson não pôde estar aqui hoje, mas deixou tudo preparado. Esse evento foi marcado faz tempo, né? Foi marcado ainda em novembro, aproximadamente, acho que foi novembro ou outubro. E a gente fica muito feliz desse intercâmbio com vocês. Então, o que a gente gostaria de dizer é que, na medida do possível, claro, na medida do possível, participemos dos eventos, valorizemos os eventos, porque eles nos fortalecem. A gente areja e vê aspectos que não via antes ou não tem oportunidade de ver, né? A doutrina espírita é muito bela, ela é incomparável, não tem nada que se compare ao espiritismo. Não tem nada que se compare. Porque o espiritismo é uma doutrina lógica, racional, instrutiva, consoladora, e não é a imaginação de Allan Kardec, não é a criatividade dele. É uma doutrina que é uma síntese das leis de Deus. Isso que é bonito. Não é uma coisa inventada. Por isso que ela não se desatualiza, ela está sempre atual. E quanto mais a gente avança, quanto mais a gente amadurece, essas pérolas vão caindo à nossa vista. A gente vai percebendo, salta aos olhos coisas que a gente não enxergava antes. Os livros estão à disposição para quem quiser. Eu gostaria de chegar aqui e distribuir o livro para todo mundo, mas não tem jeito, né? Eu também tenho que comprar. Então, eu agradeço imensamente. Muito obrigado por terem vindo. E eu vou dizer aquilo que eu costumo dizer. Eu acho que eu vou dar tempo de fazer uma coisa. Você tem som aí no... Tem. No meu pendrive tem o Wallace Leal. Coloca para o pessoal assistir, para deixar o pessoal apaixonado pelo Wallace.
No meu pendrive está aí um arquivo que está escrito Wallace Leal. Olha lá, Fernando Arrobas Wallace Leal, aquele lá. Isso, coloca pra gente com som, viu? Vejam isso. Essa é a música feita para o Wallace. Põe som. Ele marcou nossos corações, como uma brisa aliviou muitas aflições. Grandes conhecimentos em suas pesquisas, estudos de grande expressão, suas conquistas. Grande tradutor, autor e editor, roteirista de cinema e teatro com muito amor. Da querida Araraquara fez nacional, poliglota de rica cultura sem igual. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim. De genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim. De genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Deixou marca indelével nos corações daqueles que um dia o conheceu. A semente lançada nos solos destas almas germinou, despontou e floresceu. Ele marcou nossos corações, como uma brisa aliviou muitas aflições. Da querida Araraquara fez nacional, poliglota de rica cultura sem igual. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim. De genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Revista internacional, também trabalhador do jornal Clarim. De genialidade intelectual, deixou sementes pra você e pra mim. Essa música é de autoria do cantor espírita Fernando Arrobas, de Jaboticabal, e estreou no dia do centenário, né? Os arranjos também são dele. A letra é minha, mas adaptada por ele, porque eu não sou compositor, ele adaptou para fazer a música, mas é um talentoso compositor e músico que vocês precisam convidar para vir aqui. Ele é ótimo, usa teclado, canta e fala. É um grande amigo de Jaboticabal. Então, a nossa gratidão a vocês todos. Vocês viram aí alguns livros que ele publicou, né? O E para o Resto da Vida, normalmente usado nas aulas de evangelização. Kate King, que mostra as materializações daquele espírito através da médium Florence Cook. E Sessões Espíritas na Casa Branca. Presidente que Abraham Lincoln fazia sessões mediúnicas para perguntar aos espíritos sobre o melhor meio de libertação dos escravos americanos, né? E tinha um participante dessas reuniões mediúnicas que relatou isso. O Wallace foi atrás desse relato, traduziu, publicando no Brasil com o nome Sessões Espíritas na Casa Branca. Agora mudou de nome o livro. Abraham Lincoln era espírita, é o nome do livro.
entre outros tantos. Vocês viram aí o livro Segue-me, que é uma preciosidade. O Escrínio de Luz, cujo prefácio tem 30 páginas. Imagina um prefácio de 30 páginas. E entre os romances, se vocês estão com vontade de ler um bom romance, vocês vão achar com facilidade. Todos esses livros estão disponíveis, seja em sebo, em biblioteca, são livros antigos, né? Ou novos para disposição também. O Ignorado Amor e A Janela do Meio são excelentes romances. Então, aí está a dica em gratidão ao grande Wallace Leal Valentim Rodrigues. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima. Você faz a prece para nós? Então nós vamos elevar o pensamento a Deus, depois dessa tarde tão proveitosa, tão abençoada, com as emoções próprias de espiritualidade. Agradecemos aos benfeitores, aos amigos espirituais que nos acompanharam, que estão conosco, que nos ajudaram nesse trabalho, a todos nós que aqui estamos, interligando esses laços de fraternidade, interligando esse encontro entre amigos que se fortalecem. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Nós te agradecemos imensamente. Que a tua paz envolva o planeta, envolva os nossos dirigentes nacionais e ampare onde haja enfermos, onde haja vícios, onde haja enfermidades. E para nós, aqueles que nos consideramos pelo menos aparentemente saudáveis, fortalece no Senhor o coração, a vida, o ideal. Ajuda-nos a vencer as nossas deficiências próprias, as nossas limitações, as nossas carências. Obrigado pela sua grandeza, pela sua presença, pelo amor que dedica à humanidade. Que a luz desse ambiente, de alguma forma, seja utilizada em favor da vizinhança, em favor da cidade e da nossa pátria querida. Que assim seja.